Python e já teve problemas com o pacote, saber por que eu tenho que usar o setup tool, ou por que eu tenho que usar o install, por que isso não está no biblioteca padrão. Tudo isso eu vou cobrir aqui hoje para ver que tentar justificar as razões por trás do que a gente tem hoje. Então vou começar falando um pouco bem assim, bem lá atrás. Só uma coisa, eu era de Campos, trabalhava na NSI, agora eu trabalho na Boa.com. Só para não ter. Alguém que programa em Python antes, começou a programar em Python antes de 98? Ai, forçando, né? Antigamente, a gente tinha. Nem você, vamos pensar assim, antes de 98. Lá no início, 92, 93. Existia já uma linguagem em Python, só que assim, todo mundo acaba uma hora ou outra precisando de algo que a linguagem não tem. Então a gente tem as baterias inclusas no Python, mas uma hora ou outra alguém precisa fazer algo que não está na linguagem. Então, um gargalo que a gente tinha muito antigamente era para escrever extensões em Python em C, porque não existia uma maneira padrão de escrever essas extensões e juntá-las no interpretador. Então, muitas coisas que eram feitas, imagina você quer fazer uma extensão em C, aí você fala assim, você vai em C. Beleza, mas como é que você distribui isso? Antigamente não tinha uma maneira padrão. Então as pessoas acabavam tendo que baixar as extensões dos pontos C, os headers, criando ou o próprio makefiles, ou shell script, etc., para tentar fazer isso funcionar na máquina delas. Só que muitas vezes a pessoa deve compilar o Python. Imagina, você quer usar uma extensão, você tem que recompilar o Python. É meio estranho. Então, muitas pessoas acabaram assim, tendo muitos problemas e não querendo usar a linguagem, com certeza. Então, assim, depois de um bom tempo, a galera começou a pensar assim, poxa, a gente precisa ter uma forma de fazer isso melhor. Então, lá de 92, 94, o import statement conseguia agora importar coisa para operar no disco. Porque antes não dava para você colocar algo no diretório e fazer esse import. Então já foi um avanço, aí em 94. E agora o import eu consegui procurar extensões ou .py fora da biblioteca padrão. Beleza. Por volta de 98, fim de 98, esse cara, Greg Lott, lançou um projeto chamado Distrutils. Qual era a ideia dele? Era padronizar como a gente distribui extensões em Python e como a gente instala extensões ou pacotes em Python. E acabou que esse projeto foi incluído na linguagem por volta de, acho que no próximo slide. Só uma coisa aqui. Tem aqui Daisy Pointer, não? O quê? Daisy Pointer. Não tem problema não. Imagina que isso aqui é um pacote Python. Certo? Só definir algumas coisas. Isso aqui é um pacote por quê? Porque ele é uma pastinha e tem um init.py. Isso define o que é um pacote. Esses outros carinhos, esses outros .py, inclusive o init, são módulos. Essa é a definição. E tudo isso daqui, esse projeto inteiro, é uma distribuição. Certo? Essa era a maneira que o Distrutils trabalhava. Essa era a estrutura. E tudo rodava em cima, assim, era em volta desse setup Python, onde ficava a instalação. Vou meter um pouco, só bem próximo. Como que era esse setup Python? Era mais ou menos isso aqui. Você importava do Distrutils, colocava o nome, versão esses metadados todos, e agora ele já conseguia meio que instalar o seu pacote. Só que Distrutils era muito limitado. A gente tem a ideia, ele só conseguia fazer build e instalar. Mas aí você consegue instalar, desinstalar. Não consegue. Então isso é um pouco controverso, né? Porque a gente tem uma coisa agora padronizada, mas é muito limitado. Mas, estava falando de extensões em C, essa é uma maneira de você definir a extensão em C. Que você não precisa fazer mais nada, você coloca no setup Py e acabou. Você não precisa ficar compilando nada. É uma coisa que é a mão na roda. Beleza. Então por volta de 2000, não lembro se foi no início, não lembro quando foi lançado, o Distrutils entrou na biblioteca padrão. Tá? E agora todo mundo vai conseguir
ter uma vida melhorzinha. Não tão boa, porque ele ainda tinha defeitos, mas já facilitou. Bem, agora que a gente já consegue instalar pacotes, a comunidade falou assim, poxa, a gente precisa de uma CPAN, alguma coisa parecida com a CPAN do Pro. Quem que é programando Pro aqui? Ninguém, né? Não sei. Não tem coragem de levantar a mão. Eu não sou programador Pro, mas o que eu conheço da CPAN é o seguinte. Ela é um site onde fica listado, meio que um padrão onde fica listado os pacotes Pros que existem. E é também uma biblioteca padrão do Pro para você instalar esses pacotes através do site da CPAN. Aí então assim, pô, a gente precisa de uma parada dessa para Python. Então, em 2003, esse cara aqui, Richard Jones, começou um projeto chamado PyP, Python Package Index. O que era a ideia dele? Inicial. Tem um site onde a gente lista todos os pacotes Python da comunidade. Só que nessa época, a ideia era só isso. A gente lista. E deixa as pessoas entrarem lá para ter pelo menos informações dos pacotes. Mas não era esse nome ainda. Ah, uma boa. O projeto tinha um apelido que era The Cheese Shop. Só que acabou que as pessoas não gostaram muito porque elas ficaram com vergonha de como é que elas iam explicar para o chefe dela que elas estavam usando algo chamado Cheese Shop. Aí eu falei assim, não, vamos continuar com o Pai. A pronúncia, algumas pessoas falam diferente. Pai, pipi, etc. Eu perguntei ao Ian Viking se ele sabia qual era a forma correta. Ele falou que cada pessoa fala de um jeito, todo mundo entende. Aí eu falo Pai. Beleza. Então a gente já tinha uma listagem de pacotes, a gente conseguia ir lá ver o que estava lá. Tipo, eu quero um pacote Python. Onde eu vou? No site do Python. Isso aqui é só um gráfico, que inclusive o Richard Jones mandou, de tipo quantos pacotes eram enviados novos, criados no Python em determinado tempo, e quantas releases foram meio que na margem aqui. Se a gente parar para ver, hoje a gente tem um número muito alto de releases por mês e pacotes criados por mês também. Os caras loucos. Quero fazer um pacote, tem 30 pacotes dentro, dependentes. Mas enfim, por isso o tio era muito limitado. Então, o Philip J. Abe, ele falou assim, todo mundo fazia alguma extensão do dist-utils. O NumPy, por exemplo, tinha o NumPy.dist-utils. O KDE tinha o PyKDE. Aí eu falei assim, poxa, todo mundo está criando extensão. Aí esse cara falou assim, olha, eu vou fazer o meu também. Já que está todo mundo fazendo. Mas o meu é melhor. Sempre assim. Aí ele começou então o Setup Tools. Uma das coisas que o Setup Tools tem, que é muito vantajosa, é que ele já adiciona alguns comandos. Por exemplo, tem um comando de teste, que você roda testes unitários. Python Setup, ao invés de instalar, você coloca teste. Entre outras coisas, várias melhorias para os dist-utils, etc. Junto desse projeto, tem um exemplo de como seria agora o Setup usando o Setup Tools. A gente tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, antes eu tinha que passar a hardcode dos packages. Então, já que a gente tem que passar a hardcode, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma funçãozinha que ela procura os parámetros diferentes. Já foi a melhoria. Bem, como a gente roda os testes? Através desse padrão de teste switch. Que ele vai, nesse caso, ele chama o nose, e o nose sabe como rodar isso. Outra coisa, que era dependência. Por isso o não tinha como você instalar dependência. No Setup Tools você já pode dizer quais são as dependências do seu código. Install requires. Pois bem. Nisso tudo ele acabou criando um padrão chamado egg format. Esse egg format era uma forma padronizada deles distribuírem pacotes e instalarem pacotes. A estrutura é mais ou menos essa. A gente tem lá o nosso pacote instalado no site Packers. Dá pra ver? Da frente pelo menos está vendo. E ele tem alguns arquivos dentro dessa pastinha info. Que arquivos são esses? Requires são quais são as dependências desse cara. Dependency lint é onde achar essas dependências. Zip safe, depois eu explico, não acho que vale a pena. Package info guarda todos os metadados do pacote, da distribuição. Beleza. Mas e agora? Eu tenho várias dependências. O Setup Tools consegue pelo menos falar quais são as dependências. Mas não é suficiente. Onde que vai procurar isso? O PyP não era aberto para upload.
O IP é a galera do Python que colocava quais eram os pacotes lá. Pois bem, em 2005, esse mesmo cara, ele falou assim, cara, essa galera tem que parar de ficar tentando criar novas coisas que parecem que você pode e usar o que a gente já tem. Então, tendo um e-mail que ele mandou para a lista na época, ele falava que ele era como é que eu posso dizer isso? Mas meio que um cara, ele falou, I'm a good bastard. É mais ou menos assim, eu sou um cara safado, sangue frio. Porque a ideia dele era acabar com toda a concorrência. Então, dessa forma, criando o easinstall, ele obrigava as pessoas que usavam o Setup Tools a rodar esse cara. Por quê? Porque as coisas eram baixadas do PyPI. Só que o PyPI não foi feito pensando nisso. Então, meio que ele criou um hack que ficava procurando na página relacionada, por exemplo. Tem um link lá, aí entra nessa página e procura, opa, tem um pacote? Tem um pacote? Não. Ah, então me dá os links. Aí entra na outra página, tem um pacote, tem um pacote. E ia procurando assim. Horrível, um hack. Mas todo mundo hoje em dia usa isso. E ainda não foi integrado. E em 2005 também, preciso de falar, é que eles abriram o PyPI para upload. A partir de 2005 a gente já conseguia fazer upload do PyPI e usar o easinstall para instalar as coisas e pegar as dependências. Outra coisa bem forte na comunidade Zope é o build-out. Quem que usa build-out diariamente? Eu aposto que a galera mexe com Zope ou clone. É uma coisa muito comum. Quando eu mexi com clone, se você não usasse build-out, você estava na merda, porque era muito complicado você manter tudo por você mesmo. Então o build-out é meio que uma maneira de criar um ambiente isolado para você conseguir rodar suas aplicações e você fazer deploy delas. Você tem lá um bin build-out, que ele roda tudo, baixa a dependência, instala, procura um monte de coisa e está ali, seu ambiente está rodando, está funcionando. Hoje em dia eu não tenho usado build-out, nem quis entrar muito em detalhe aqui. Bem, em 2007, isso aqui é o meu vídeo, ele tinha alguns projetos de virtualizar o Python. Por que isso? Porque na época, antes de ele fazer isso, não tinha nenhuma maneira de eu criar um ambiente isolado. Eu tinha que usar o Python do sistema ou ficar recompilando o meu e instalando em outros lugares. Ele falou assim, olha, vamos fazer algo diferente. Então ele começou um projeto chamado WorkNam, que era meio que uma série de shell scripts que conseguiam fazer isso. Aí viu que essa abordagem dele estava meio errada. Aí ele falou assim, não, esse monte de shell script aqui vai morrer. Eu vou criar um projeto novo, Virtual Python. Bem criativo, não é? Aí, que era feito em Python. Aí o projeto foi andando, várias ideias, inclusive o JA deu várias ideias para ele e acabou que virou Virtual Engine. Na verdade, o Virtual Engine é nada mais, nada menos que uma forma simples de você criar ambientes isolados, você não precisa de rodar com sudo, nada de permissão, nada disso. Você pode ou não usar os pacotes do seu sistema. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de ter sempre um ambiente limpo. Então a opção que é no site packets, que sempre cria o ambiente do zero. Então, tipo assim, eu quero saber o que meu projeto precisa. Se eu criar um virtual do zero e tentar rodar o meu projeto e não funcionar, eu posso ver mais facilmente o que está faltando. Então, hoje em dia, assim, eu não vivo sem virtual end. Mas na Globo eu uso virtual end, acho que o Andrews usa, a galera aqui usa. Quem não usa virtual end aqui? Poucas pessoas. Na sala, várias pessoas, duas não usam. Começam a usar, dá uma olhada, vale a pena. Mas, continuando. Em 2008, ele estava cansado do easinstall. Ele tinha, o easinstall era meio que um monte de hack. O PQE trabalhava para uma empresa chamada OSAF. Foi uma das pessoas que pagou ele para trabalhar nesses projetos. Só que assim, a empresa precisou de alguma coisa. O cara ia lá e fazia. Não que a comunidade estivesse precisando. Então, algumas coisas não funcionavam bem no easinstall. Então, o meu amigo falou assim, então vou criar o meu projeto. E vai ser um instalador de pacotes também. Vai ser um substituto para o easinstall, mas melhorado. Porque igual a revista que a gente faz é melhor que os outros. Então ele achou isso. Então, começou o projeto. Eu tive uma grande contribuição aí que eu gostei bastante de trabalhar com o meu vídeo. E nesse ano eu participei do Google Summer of Code no PIP, no projeto PIP. E essa galera que está aparecendo aqui são as pessoas que têm contribuído atualmente com o PIP. Por exemplo, o sobrenome desse rapaz. esse cara aqui, Carl Meyer.
ele foi o cara que adicionou o comando uninstall no Pip. Agora o Pip consegue desinstalar pacotes. Isso foi lá em 2008, 2009. Foi no início de 2009, eu acho. O Janis Dado, ele adicionou o recurso para o Pip conseguir instalar de repositórios. Você não precisa mais clonar um repositório, rodar o setupify, acabar com o repositório. Você pode dar um pip install, passar as outras opções, ele já instala diretamente no repositório. Esse cara aqui, Ronnie, não vou falar o nome dele, nem vou tentar, ele tem mandado muitos patches pro Pip. E assim, o cara tá lá direto no IRC, porque eu acho que ele não faz mais nada. Mas ele já perdeu a comunidade várias vezes, porque ele falou que as contribuições dele acabaram fazendo com que ele perdesse a comunidade. E assim, a galera é super gente boa, foi um prazer danado trabalhar com esses caras. E assim, o Pip tá andando. E aquele cara ali? O cara, o que ele fez? Ele participou do Summer Code, contribuiu bastante. Cara fora. Quebrou os hashes do Pip. Inclusive, uma coisa que assim, um dos objetivos do Summer Code era fazer o suporte do Pip para Python 3. A gente tinha algumas tarefas de infraestrutura de teste e tal, mas o suporte para Python 3 não terminei. Ele está parado aí. Mas tem que tomar na cara e voltar a mexer nisso. Mas então, em 2008, final de 2008, 2009, o Philip Create do Setup Tools já não estava mais tão ativamente trabalhando no Setup Tools. Ele começou em 2004, foi ativamente até 2006, deu estagnado. O engraçado é que esse cara falou assim, eu aceito contribuidores, sim, quem quiser contribuir pode contribuir, só que eu não confio em todo mundo. Se você quiser contribuir, você pode, não quer dizer que eu vou aceitar seus packs. E ele tinha uma lista, ele falou assim, eu tenho uma lista de pessoas que eu confiaria em botar a mão no código, que era de 2 pessoas. E uma delas era o Jan Rick e outra o Jim Fulton, do Build-Out. O Jan Rick não quis se meter na briga, saiu e ficou só o Jim Fulton, que também não quis se meter mais. Não tem tempo pra nada. Não, cara, então o Terry ZAD falou assim, cara, tentou várias vezes contribuir com o projeto da Tools, não conseguiu. Aí criou um fork chamado Distribute, que a ideia é ser um setup tools, mas que a comunidade participe do projeto. Então, esse fork está assim, algumas coisas à frente do setup tools, como por exemplo, se você faz um código Python 2.6 e ele é compatível com Python 3, digamos assim, usando aquele conversor 2-to-3, esse cara tem uma opção, Distribute, e você passa lá, use 2-to-3, igual true. Ele tenta, quando ele achar que está instalado no Python 3, ele converte esse código para o Python 3. Ou seja, você faz código em Python 2.6 e consegue um bom dos dois mundos, que é rodar tanto em 2.6 quanto em 3. A ideia é muito legal. E muito transparente, você não tem que mexer em código, praticamente. Só que, assim, isso com certeza gerou muita polêmica. Porque assim, o cara vai também dar um tapa na cara do outro, assim, em público. Aí o Philip tentou se defender de várias formas, só que assim, o cara não deixava ninguém contribuir. Então foi uma boa ideia do Terry. Inclusive, o Distribute, nenhum dos dois, só uma coisa, nenhum dos dois projetos é integrado no biblioteca padrão. O Guido falou que um dos maiores erros da comunidade com o Setup Tools foi não ter incluído na biblioteca padrão no início. Porque agora foi uma bola de neve, não inclui, e o cara some. Aí quer dizer, agora. Então, o Terry que criou o fork, uma das outras coisas que o Terry tem em mente é que isso tudo volte para a biblioteca padrão do Python. Tanto é que nesse ano eles começaram para valer o DistroTools 2, que a ideia é ser um DistroTools, assim, mas meio que da forma correta, tendo tudo que a comunidade precisa e que funcione tanto em Python 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, e um dos outros planos dele, com a galera que participou, é incluir no próximo release do Python 3, que é no Python 3.3. Então esse ano teve uma galera participando do Summer of Code do DistroTools 2, inclusive pessoas bem conhecidas, tipo Titus Brown, entre outros. E assim, a parada está ganhando muita força. E uma das propostas também do DistroTools 2 é que não tenha mais um setup Python. Por que não ter um setup Python? A gente passa, eu tive várias vezes, olhando no bug tracker do Pip, alguém fala assim, não consegui instalar tal pacote na minha máquina. Como se fosse o problema do Pip. Nem sempre às vezes é.
Só que o quê? Como você tem um setup pai, aquilo é código rodável. Então você não passeia aquela merda. Você roda. Aí o que acontece? Como é uma convenção, você tem o setup pai só como setup, não é obrigatório você só ter aquilo, as pessoas acabam meio que viajando. Aí coloca um monte de condição, manda executar um código. Então eles falam assim, olha, não pode mais continuar dessa forma. E a nova maneira que eles estão definindo é você ter um setup.cfg, que vai ter todos os metadados dos seus pacotes, inclusive dependências e tudo mais. E uma outra coisa é que... foram criadas várias PEPs, Python Enhancement Proposal, para mudar o cenário atual. Então a galera está contribuindo bastante. Eles criaram um novo mecanismo de metadados e tal, um novo padrão, na verdade, para a especificação disso. O Install tem um probleminha que às vezes ele se engana com comparação de versão. Você tenta instalar uma coisa mais nova, você fala que você passa mais novo, ele acha que é mais antigo, aí não instala. Então uma das maneiras deles, uma dos objetivos, era também melhorar isso. Mas muita coisa assim foi baseada no trabalho do Felipe com o Setup Tools. Apesar do cara meio que ter sacaneado a comunidade, o trabalho do cara foi fundamental. Se ele não tivesse feito isso, não sei o que a gente ia ter hoje em dia. Eu não sei se a gente teria esse movimento todo em volta disso. Quanto tempo você precisa ainda? Sim. Mais, pode ser 10. Perguntinha. Aí uma coisa que o pessoal do DistribuTools 2 fez, acontece que o pessoal do DistribuTools 2 é a galera do Distribute. Então, aí esse cara, essa imagem veio que mostrando uma linha de tempo, né? Antigamente a gente tinha o DistribuTools e o Setup Tools, que eram meio que concorrentes. Hoje em dia, o Setup Tools virou entre aspas, o Distribute. Só que a ideia deles é que não exista mais o Distribute. E também não exista o DistribuTools em si, mas que tenha o DistribuTools 2. E que no futuro, o pip se comunique diretamente com a biblioteca padrão. Porque no pip a gente tem muita coisa que é feito no pip porque, infelizmente, a API do DistribuTools não tem nada para isso. Tem muita manipulação ali de como instalar, como fazer um monte de coisa que não deveria estar, então é errado. Então uma outra coisa também é que o DistribuTools ele já tem, eles estão trabalhando nisso, mas ele vai ter alguns comandos como para rodar teste, instalar, desinstalar. E eu perguntei ao Henrique esses dias por Skype, eu estava até preparando palestra, eu falei assim, cara, com essa ideia do DistribuTools 2, o que você acha que vai acontecer com o projeto? Ele falou assim, não sei. Vamos ver o que dá. Porque assim, o DistribuTools 2 já vai vir com um mecanismo de instalação. Só que o pip tem muito mais features do que só instalar e desinstalar as coisas. Por exemplo, no pip a gente consegue dar um pip search, passar um nome, ele procura pacote com aquele nome ou descrição com aquele nome, mostra a lista. Uma das coisas que é muito interessante, que pouca gente conhece, é que a gente pode criar um ambiente e falar assim, ó, instalei vários pacotes, aí eu falo, porque eu quero pegar aquele ambiente e colocar em uma outra máquina. Eu não quero usar a internet para baixar a dependência. Está tudo aqui, eu quero exatamente aquilo. Tem um comando chamado bundle do pip, que ele pega o ambiente que você está, cria um pacotão com tudo que você tem ali, e você consegue instalar sem internet, sem nada, sem depender de ninguém, em qualquer máquina, qualquer entrada, né? Porque não sou de jeito como é que é essa. Então é uma ideia muito foda, porque a gente acaba não precisando de mais nada. Tipo, muita gente, muito seguida de mim, tem problema usando NPM, usando Edge, usando um monte de coisa que não tem necessidade, porque acabam investigando. Ah, eu vou usar RPM porque a gente usa já o sistema operacional e o RPM. Tá errado, não é dessa maneira. Não é tudo que funciona bem, usando o sistema de pacotes do sistema operacional. Outra coisa também do pip é que tem um comando chamado freeze, que ele lista tudo que você tem instalado. Ela fala assim, eu quero saber qual versão de tal coisa eu tenho. Freeze, ele mostra aí. Tá bom. Então, eu acho que em breve, bem em breve, coisa dentro de um ano, a gente vai ter muita coisa acontecendo. Isso aqui eu acho que vai realmente acontecer, apesar do PIP não entrar na biblioteca padrão. Foi a conversa que o pessoal teve e eles acharam que não valeria a pena. Porque se o PIP fosse para a biblioteca padrão,
Ele meio que ia para a biblioteca padrão, mas tinha um monte de feature. Eles queriam uma coisa bem light. Aí o amigo falou assim, não gosto do release cycle do Python, aí a gente vai ter que manter uma coisa separada, aí quando lançar a próxima release do Python, que vai ser corrigido os bugs, etc. Vamos deixar assim, não vamos fazer isso não. Vamos deixar os dois projetos separados. Várias referências aqui que eu peguei para fazer isso. E assim, vamos fazer aqui a mini list, eu acho. Mas tem uma lista de e-mail chamado The Fellowship of Package, que é só para a galera que está trabalhando no DistroTools ou teve ideias boas sobre isso. Super ativa a lista. Quem quiser, tiver mais interesse, vale a pena participar. A lista do DistroTools ainda está ativa, é DistroTools SIG, Special Interest Group, eu acho. E assim, os caras respondem direto. Inclusive o Felipe, que não tem tempo para trabalhar no Setup Tools, responde melhor. É incrível, né? Aí a galera às vezes não usa nem a documentação do Setup Tools, porque se mandar um e-mail para eles, o cara vai responder assim, super rápido. Então a documentação, assim, tem tudo, mas navegar naquilo é complicado. E... Ups. Não é bem isso? Tá bugado, tá bugado. Valeu. Alguém tem pergunta? Vamos lá? Que falasse sobre o setup, não ser somente o setup.py, não ser somente declarativo, tem código executável nele também. Acontecia muito caso com extensão C, para detectar biblioteca, esse tipo de eu coisa. acho que usa bastante isso. Eles têm um monte de comparações lá, para depender do ambiente, colocar alguma coisa a mais, instalar alguma coisa e procurar um lugar diferente. O PyGTK também, quando eu usava o setup.py, era uma zona dele, gigante. Aí o DistroTools tem alguma coisa assim, que está sendo para melhorar um pouco a vida do pessoal que faz extensões C? Sim. Eles têm algumas maneiras de você falar o que você quer usar, a versão de coisas externas também. Por exemplo, dependendo do libxml do meu sistema operacional. Não tem como você falar que você pode usar isso. Aí, eu dependo também que eu uso o computador tal. Tem uma maneira de fazer isso. Versão assim, bem exata também. E tá tudo isso nas PEPs. Acho que a galera meio que criou uma ideia de que para melhorar tinha que criar uma PEP. Tem umas 10 PEPs criadas. Não tinha necessidade no meu livro. Mas tá lá. O projeto está andando e em breve vai estar aí bombando. Mas alguém está. O Setup tem suporte entre points. Boa, esqueci de falar. Mas o PIP tem isso também. Boa, tem. O PIP, como que o PIP instala as coisas? Ele baixa, o som baixa, ele só funciona com meio que código, como é que eu posso dizer? Ele não funciona com L, ele funciona com tarbal, zip, etc. Então, como que é meio que a vida padrão do PIP? Ele baixa, o som baixa, falta setup file. É mais ou menos isso. Aí ele usa o Setup Tools para isso. Ele não usa o DistroTools, ele usa o Setup Tools. Uma coisa muito interessante do Setup Tools é que a gente tem um recurso lá de entry points, nós estamos lembrando, que você pode meio que criar comandos na linha de comando através do, por exemplo, você está em um pacote Python. Aí eu preciso de um comando na linha de comando. Você bota no entry points lá, aqui eu estou trazendo aqui. Eu tenho que fazer, deixa eu perguntar, o Eduardo também. Eu posso passar no entry points do console scripts e eu posso passar em N comandos. Eu vou dizer que esse comando PyQt, na verdade, ele vai chamar o módulo, vai pegar a distribuição PyQt, o módulo do console vai chamar a função main. E pode passar também os argumentos dessa função. A sintaxe dá um nó na cabeça, mas depois tu entende como é que funciona o esqueminha, assim, primeira vez que tu... Eu também, o pior quando eu vi a primeira vez era com um monte de string com aspas triplas. Aí eu falei, pô, tá dando certo. Vou usar a outra maneira. Deu certo. Primeira vez que eu mexi. Tem uma pergunta aqui, então. Fala aí, pode ser burro. Ligeiro. Vamos lá. Sobre o futuro do DistroTools. Primeira pergunta, eu queria saber se a gente está no maior hype de ferramentas de deploy, um monte de ferramenta que vai aparecendo. Você acha que, você acredita que a diferença seja, que de alguma maneira vai ser integrado com o DistroTools, tem, Deploy? Não. Tá. Eles não têm essa ideia ainda. Eu acho que ninguém me comentou. Ninguém pagou isso, né? A outra pergunta sobre o professor de escrito. Hoje tem uma comunidade que está envolvida nesse processo
conseguir criar repositórios dele com a equipe, depois voltar. Depois ele dava derrubado. Mas é quando sai do ar, é o problema. Sai do ar, pode. Não tem nada a ver com isso aqui, né? verdade, O que acontece? No Python, ele é muito usado por gente de fora, que fica pingando direto. Aí, não sei se vocês se lembram, mas 2 meses atrás, direto estava fora do ar, estava caindo direto. Aí eu assim, tinha uma proposta bem antiga de criar espelhos no Python. Não, mas oficiais, por exemplo, ele tenta baixar do Python, não deu certo, ele passado a.python.python.org, então deu certo, B, C, D, e a coisa do Python. Tipo assim, a gente não vai se preocupar tanto com isso. No PIP, o James Slater implementou isso, e já está funcionando. Tá bem legal. Outra coisa que na Globo, a galera queria criar um Python interno. Eu nunca consegui instalar o Python. Eu acho que instalaram uma vez. Uma dica para quem quer usar o Python. No clone tem um pacote que já tem toda a funcionalidade. Eu já usei o Clone Software 100%, só que eu prefiro usar o T-Shop, que ele é bem mais simples. E ele é escrito em Django também, eu até contribuí um pouquinho com ele. E é muito simples, assim, você rodar, ele usa o build-out, você rodar 2 comandos e já está no ar, parado, você consegue fazer upload, baixar, etc. Mais alguma pergunta?